Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a carreata que teve ontem em Brasília de apoio a Bolsonaro contra esse julgamento absurdo que está acontecendo no STF. O julgamento do STF, vocês sabem, começa essa semana, começa amanhã, dia 2 de setembro, mas amanhã e depois de amanhã ainda é a fase preliminar, releitura de relatório, não sei o que lá. O julgamento em si deve acontecer na semana que vem. Tá? Aí que deve ter realmente os votos dos ministros para a gente saber quem é que vai para Magnitsky e quem é que não vai para Magnitsky no final das contas, né? Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre a questão da repercussão popular desse julgamento, tá? Eu vou falar um outro vídeo mais tarde hoje sobre como é que vai ser o julgamento do ponto de vista jurídico. Mas eu falo para vocês é o que menos importa, porque do ponto de vista jurídico todo mundo sabe que esse julgamento não existe, né? Não tem nenhuma prova, não tem nenhuma evidência, não tem nada. O que há é uma perseguição, uma vontade muito grande desse pessoal lá em Brasília de tirar Bolsonaro da política, né? Essa notícia foi sugerida por agente da PF de direita, descabelando a Janja na base do punhetaço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem, dia 31 de agosto, domingo, teve uma grande carreata lá em Brasília, com o pessoal reforçando o apoio a Bolsonaro. Tem várias imagens aqui da manifestação em Brasília, tinha bastante gente, fizeram uma grande carreata lá em várias áreas de Brasília, acabaram passando lá no condomínio do Bolsonaro, né, para mostrar para ele que o pessoal tá apoiando ele. É lógico, o Bolsonaro não pode sair da casa, não pode nem dar um alô para o pessoal, né, mas ele pode ouvir o barulho, né, ele pode ouvir a manifestação das pessoas ali e certamente ficou sabendo desse tipo de coisa, né. Então, foi uma manifestação muito bacana. Isso mostra que tem muita gente, e ao contrário, essa perseguição do Bolsonaro está cada vez levando mais gente a apoiar o Bolsonaro devido exatamente ao absurdo que é essa perseguição sem sentido nenhum, né? E aí o pessoal da esquerda está preocupado com isso, está preocupado porque eles sabem que a manifestação do dia 7 de setembro, domingo que vem, vai ser uma manifestação muito grande, né? Já havia a previsão de ser uma manifestação muito grande com os pontos anteriores. Não acredito que vai haver nenhuma mudança na situação do Bolsonaro até domingo, porque lembra, como eu expliquei, o julgamento começa essa semana, mas os 2 primeiros dias é basicamente a leitura de defesa, de acusação, relatório, não sei o que lá, não tem decisão em si. Mas é evidente que há uma insatisfação muito grande da população com isso, né? Eles sabem que 7 de setembro vai ficar muito grande, né? E eles adorariam proibir 7 de setembro. Como eles não podem proibir 7 de setembro, olha o que eles colocaram aqui, ó. Exército ordena tolerância zero com aglomerações perto de quartéis. Esse pessoal está totalmente viajando. Eles estão colocando isso daqui para dizer que é errado manifestar, que não pode ter manifestação. Eles queriam proibir a manifestação do dia 7 de setembro, porque não tem ninguém organizando nada em quartel nesse momento. Não tem ninguém com interesse em fazer organização em quartel, até porque o pessoal já viu que os milicos, se depender deles, não vai ter nada aqui no Brasil no final das contas, né? Mesmo as pessoas que acreditavam em golpe militar, os militares fazendo alguma coisa lá com a eleição do Lula, essa altura já não tem mais essa esperança. Eu já falei para vocês que isso era o correto mesmo, ninguém espera que os militares se metam na política. O que a gente quer é que os juízes parem de se meter na política. É isso que é importante nesse momento, né? Não é os militares se meterem também na política, isso só piora a situação. Enfim, o pessoal está claramente preocupado com essa questão. As manifestações vão ser muito grandes, e aí que tá, né? Lembra que está havendo um esforço, todo esforço da imprensa brasileira, da elite brasileira, é para justamente gerar um fechamento, proibir Bolsonaro na política, falar que não pode, e acabou, e ponto final, e não pode mais Bolsonaro na política. É isso que eles querem, né? Esquece isso, acabou. E isso não vai acontecer. E eles estão cada vez percebendo mais que isso não vai acontecer. Aliás, saiu até uma reportagem na Reuters falando exatamente isso, né? Aqui, ó, brasileiro que desafia Trump, escreve Reuters sobre Alexandre de Moraes, e embora eles falem, né, sobre o julgamento, a tentativa de golpe, coisa e tal, eles falam que, olha só, tá muito questionada essa coisa, tá? Aqui, ó, sua perseguição a Bolsonaro levou o Trump a impor tarifa comercial de 50% ao Brasil, restrições de visto e sanções financeiras individuais. Ou seja, a Reuters, que é uma agência de notícias mundial conhecida, esquerdista, extrema esquerda, praticamente um folhetim comunista, está colocando a coisa correta aqui, que é justamente o Trump fez isso por causa da perseguição ao Bolsonaro, né? A Reuters afirma que alguns ministros do STF estão se preparando para questionar publicamente elementos das decisões de Moraes que conduz o caso para mostrar sua independência. Ou seja, não chegou a dizer
que eles vão votar contra o Alexandre de Moraes, mas vão questionar elementos da decisão de Moraes, né? Esses questionamentos devem aparecer durante o julgamento que acontecerá nas próximas 2 semanas. E em uma entrevista feita à Reuters em agosto, o ministro disse que não ouviu nenhuma reclamação dos outros ministros. Pois é, né? O Alexandre de Moraes já está totalmente isolado, ele já não ouve mais nada de ninguém. Mas, aquilo que eu falo para vocês, se isso tivesse acontecido, se esse julgamento tivesse acontecendo, sei lá, 2 meses atrás, eu não tinha dúvida nenhuma que eles iriam condenar Bolsonaro. Agora eu já não tenho mais tanta certeza. Mas o mais importante não é nem a questão de decidir ou não decidir para o futuro da direita, tá? É o que diz aqui o professor de Relações Internacionais, aqui o Vinícius Vieira, que entrevistou para a CNN, está falando aqui, ó, populismo de direita seguirá forte mesmo após Bolsonaro, diz professor. Isso que eu acho que é o grande erro que esse pessoal está cometendo ao tentar destruir Bolsonaro com essa ferocidade toda. Não é que apenas seguirá forte, ele vai fortalecer ainda mais, vai dar mais munição para a direita no Brasil, uma eventual condenação do Bolsonaro. Esse pessoal tratou Bolsonaro como se fosse um acidente de percurso. Não, um erro. O pessoal fez ali um disparo em massa de WhatsApp e elegeram o Bolsonaro, foi um acidente de percurso. E isso eles estão causando, e é o que eu falo para vocês, e eles deviam agradecer o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o cara moderado, é o cara que foi lá e seguiu todas as regras da Constituição. Em momento algum desobedeceu o STF, em momento algum criticou, ele falou um monte de críticas, é verdade, mas em momento algum deixou de obedecer a ordens judiciais, em momento algum tentou fazer algo fora das 4 linhas. Esse pessoal não percebe que ao tentar matar o Bolsonaro, achando que isso vai acabar com o populismo da direita, na verdade está abrindo o caminho para outros líderes que talvez não sejam tão conscientes quanto o Bolsonaro, talvez não sejam tão pacíficos quanto o Bolsonaro, talvez não sejam tão amantes da democracia como o Bolsonaro foi. Bolsonaro criticou o STF, é verdade, criticou duramente um monte de gente, mas em momento algum tentou golpe. Isso está mais do que claro até por esse relatório que a PF inventou, né? Tiveram que inventar tanta coisa ali que fica evidente que não teve golpe nenhum, né? E como diz o cara aqui, né, a expectativa deles era essa, não acabando com o Bolsonaro politicamente, destruindo o Bolsonaro politicamente, acabou a direita no Brasil e coisa e tal. E eu tô falando para vocês, se acontecer mesmo de Bolsonaro ser condenado, tá arriscado vir gente ainda pior, ainda mais radical. Por enquanto está se falando no Tarcísio e coisa e tal. O Tarcísio é um cara mais moderado, é um cara dentro do sistema e coisa e tal. Eu gosto do Tarcísio, eu votaria no Tarcísio tranquilo. Porque, de novo, eu acho que brigar com o sistema é um esforço grande demais. O objetivo tem que ser realmente domar o sistema devagarzinho ao longo do tempo. Essa é a minha posição, então votaria no Tarcísio sem problema nenhum. Mas eu tenho certeza, e você pode ver isso aí entre os bolsonaristas, que há uma ânsia muito grande por alguém mais radical. Alguns falam Eduardo Bolsonaro, outros falam, pode ser outros nomes que nem surgiram ainda. O fato é que esse pessoal, querendo anular Bolsonaro, porque Bolsonaro criticava muitas coisas, mas obedecia todas as regras constitucionais, está arriscado eles darem espaço para um líder da direita muito mais radical que o Bolsonaro e que talvez não seja tão amante da democracia no final das contas, né? Enfim, o professor de direito está falando aqui algo que é óbvio, que eu já vinha falando há muito tempo. Ao contrário, não apenas vai continuar forte, mas vai se fortalecer com essa perseguição a Bolsonaro. Há um sentimento no mundo inteiro de revolta contra o sistema, né? A verdade é essa, a esquerda tomou conta dos governos no mundo todo e com isso castrou a fala de muita gente na população, de muitas pessoas, a opinião das pessoas é simplesmente mutada pela esquerda, então existe muita gente querendo lutar contra o sistema. É por isso que Trump ganhou lá nos Estados Unidos, é por isso que Bolsonaro ganhou aqui no Brasil, é por isso que você teve tantas situações dessas por aí em vários países. Na Europa também está havendo uma série de aumento. O Nigel Farage lá na Inglaterra, tá nos píncaros, lá deve ser o próximo governo da Inglaterra, deve ser o Nigel Farage. Olha só que coisa. O cara começou como um Bolsonaro da vida, era um parlamentar lá da Inglaterra, que com pouca relevância, mas com posições radicais, e justamente porque o povo quer alguma coisa radical, quer brigar contra o sistema, o cara está ganhando as próximas eleições lá na Inglaterra. O partido dos conservadores lá praticamente sumiu, os trabalhistas também. Enfim, é isso que vai acontecer. Esse pessoal está achando que vai fechar o julgamento do Bolsonaro e falar, pronto, acabou. Resolvemos a democracia no Brasil, agora é tranquilo, não sei o que lá, e pronto, acabou o problema.
Só que isso não vai resolver. E qual que é o risco dessa história? O risco dessa história é que uma vez que eles abriram o caminho de que para resolver o problema da direita no Brasil a solução é cadeia, eles vão ter que botar um monte de gente na cadeia, meu amigo, porque como eu falei, vão surgir outros líderes da direita para ocupar esse espaço que hoje é ocupado pelo Bolsonaro. E talvez líderes que realmente não sejam tão conscientes da importância da democracia quanto o Bolsonaro. E aí o que eles vão fazer? Vão prender esses também? Vai ficar nessa situação de prender qualquer um da direita, né? Pode ser que seja esse o plano deles, né? O plano Venezuela, o plano Nicarágua. Isso não costuma acabar bem, não acabou bem em país nenhum que foi feito esse tipo de ditadura, né? Então, esse é o problema. E nós temos que mostrar que realmente que a direita continua forte. Isso é um elemento de convencimento para os ministros do STF. É o que eu falo para vocês. Sim, uma grande manifestação no dia 7 pode mudar votos de ministros do STF. Se a gente conseguir convencer 3 deles a votarem a favor de Bolsonaro, acabou essa lambança toda. Eu acho que o Fux vota nele. A Carmen Lúcia e o Zanin eu tenho dúvidas, né? O Dino eu tenho mais a impressão que vai votar do lado do Moraes. De qualquer forma, existe aí uma chance de mudança e a gente precisa mostrar exatamente isso. Esse é o ponto. Eles querem matar a direita, eles querem que a direita simplesmente deixe de existir. Eles estão ainda em fase de negação de que o mundo mudou, de que as pessoas são mais conservadoras do que eles esperavam. Cabe a nós mostrar que não vai acabar. Mesmo que Bolsonaro seja preso nesse processo, a direita não vai mudar porque o sentimento existe no povo brasileiro. Alguém vai aparecer para capturar esse movimento, né? E, de novo, eles podem estar piorando a situação sem nem perceber. O Bolsonaro, bem ou mal, seguiu todas as ordens do STF quando era presidente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.